Olá pessoal, hoje no nosso episódio da série Onde Nasce o Vinho, estamos precisamente no Alto Alentejo, na Serra de Samamed. E hoje vamos conhecer a incrível história de Rui Reguinga e a sua vinícola Terrenos. Ele produz vinhos maravilhosos aqui nesse terreno e vamos descobrir exatamente aonde nasce o vinho, aonde nasce o Terrenos e o que tudo isso pode ser benefício para o vinho, e o Rui vai nos explicar tudo isso. Oi, então nós precisamos descobrir exatamente aonde nasce o vinho, mas o motivo por que ele nasce. E uma das coisas que eu fiquei bastante curioso, por que o Rui Reguinga, na Serra de Samamed, qual é a tua conexão com essa região? Qual é a tua conexão? Como você chegou até aqui? Por que isso? Bom, eu cheguei bastante motivado, porque eu iniciei a minha carreira profissional nesta zona, com 2 adegas nesta zona. Foram 2 locais que me fizeram conhecer o terroir da Serra de São Mamede, que é isso que eu trouxe cá, este terroir único, o facto de termos aqui vinhas a mais de 600 metros de altitude, 700 metros de altitude, o facto de termos vinhas aqui muito velhas, muitas vinhas próximas dos 100 anos, 80, 90 e algumas centenárias de facto, e já nessa altura eu contactei com este terroir e foi isso que me fez chegar cá, no dia que eu decidi fazer o meu próprio projeto. E isso acontece com todos os enólogos que querem um dia fazer o seu próprio vinho. Eu comecei em 2004, aqui na Serra de São Mamede, a fazer o meu vinho, fui dos primeiros em que ia chegar desta nova geração, digamos assim, e porque tinha essa história do início dos anos 90, que eu comecei a trabalhar e que tive esta paixão por esta zona. Eu conheço o Rui há muitos anos, negociamos inclusive muitas coisas juntos. O Rui, em 2009, inclusive, foi eleito um dos melhores enólogos, o melhor enólogo de Portugal. E, reconhecidamente, conhecemos a toda a qualidade do que você faz. E o que eu acho muito interessante é a tua forma de fazer os teus vinhos. E aqui eu estou percebendo que você tem, inclusive, um ovo de cimento. E eu quero que você explique, né, nosso espectador, exatamente o porquê um vinho é importante ser feito do ovo de cimento, qual é o efeito para o vinho e o que acontece neste todo esse processo. Bom, muitas vezes me perguntam qual é o meu estilo, eu tenho dificuldade a explicar o meu estilo, mas aquilo que eu tento é ligar a tradição à inovação. Bem, posso trabalhar as vinhas velhas, que são a tradição, castas portuguesas, castas quase extintas, algumas delas, mas também gosto de fazer essas uvas vinificá-las de forma inovadora e de forma moderna. E a história do ovo de cimento foi o primeiro ovo de cimento a chegar ao Alentejo. Eu importei de França e tinha visto um ovo destes numa das feiras que fui em França, e tem a vantagem de ser dos recipientes de vinificação, de fermentação, mais respeita pois pura acidez, e aliás eu diria que todo o vinho é feito de uma forma mais respeitadora da própria uva. Então, em primeiro lugar, temos aqui a grande vantagem de ter uma inércia térmica muito grande, como o ovo é de cimento de espessura de quase 20 centímetros, não me deixa haver alterações de temperatura dentro do recipiente, onde nós falamos de armazenagem, de guardar o vinho aqui dentro. Na fermentação tem a vantagem, a forma do ovo tem a vantagem de permitir um movimento constante das bolas. Portanto, eu gosto de trabalhar um bocado a complexidade dos vinhos, e isto ajuda a que haja uma batonagem constante das borras, portanto, sem precisarmos ter uma ação física. É a própria fermentação e a forma do ovo cria uma corrente de convecção interna e que faz que haja sempre um movimento das borras. Pronto, no fundo é um recipiente diferente do que estamos habituados a ver,
mas também nos traz algo diferente. Para mim, algo melhor. Então, Rui, aqui é a parte antiga, a parte mais tradicional do que você produz o vinho, não é isso? Sim. Explica-nos o porquê que você tem este material aqui e o que realmente isso vem a beneficiar. Esclareça para a gente o que é tudo isso. Claro. Pronto, a tradição do Alentejo é o uso das talhas. Esta talha que tenho aqui atrás de mim tem mais de 100 anos. É de 1908, por aí que ela foi construída. Porque eles, quando construíam as talhas, colocavam a data. E esta tem uma data de 1908. Tem mais de 100 anos. E esta aqui é uma ânfora que foi feita recentemente e foi feita uma cópia das ânforas romanas. Eu estou aqui, a minha adega está apenas a 100 metros de uma cidade romana, portanto eu não fui o primeiro a fazer vinho aqui. Há 2000 anos atrás já se faziam cá vinhos. Na cidade romana da Amaia foram encontradas pelo menos já 4 ânforas. E as ânforas que foram encontradas ali são este formato mais redondo. Havia a ideia que o formato das ânforas romanas era mais das altas. Não. As ânforas romanas têm este formato mais redondo, a que eles chamavam de óleo. E eu andei a fazer esta ânfora, é um artesão que fica não muito longe daqui, em Espanha, e ele fez-me uma ânfora no formato das ânforas romanas, que é o formato mais redondo, só que ela foi feita por medida e eu pedi uma ânfora de 1000 litros. Com a tampa inox para fechar bem, eles na altura não tinham Sim, essa modernidade. esta modernidade. Com pena, porque assim não oxida. Eu permitindo que feche hermeticamente, não oxida. As ânforas eram abertas em cima, como todas as de óleo, e isso permitia que houvesse alterações e oxidações, e o vinho não conseguia curar muito tempo com aqueles tempos. E qual o vinho que sai dali? Daqui sai o vinho de uma vinha que está próximo daqui, que eu chamo de Vinha da Amaia. No fim, é a vinha que eu tenho mais próxima da cidade romana da Amaia. Okay. Eu comecei a fazer, como tenho várias parcelas, tenho várias vinhas, comecei a fazer vinhos de vinha. E da vinha que fica mais próxima da cidade romana, da Amaia, eu chamo-lhe Vinha da Amaia e ao ânforai, portanto é o que faço em ânfora. É muito importante esse momento da gravação, esse momento deste episódio, que nós vamos falar um pouco sobre o que é um close, e estamos exatamente num vinhedo de mais de 120 anos e que faz um vinho muito especial do Rui. E o Rui vai explicar tudo sobre o que é um close, vai explicar sobre este vinho tão especial e vai falar um pouco sobre tudo isso, todo esse contexto que eu acho que vale muito a pena você escutar. Rui, então eu quero saber tudo de onde nasce esse vinho. Bom, sem dúvida que aqui estamos numa vinha muito especial. E esta vinha especial vai-se conhecendo ao longo das colheitas. Portanto, eu fui numa primeira fase juntando as uvas das vinhas velhas, que ainda hoje junto para fazer os meus reservas. Os vinhos de reservas é uma mistura de várias vinhas. E esta vinha, eu sempre encontrei algo especial nela, com uma qualidade excepcional. E decidi um dia vinificar à parte. Esse ano foi na colheita 2016. Foi o primeiro ano da colheita Clos dos Muros. Eu chamei o nome de Clos dos Muros porque esta vinha, para além de ser muito velha, é a vinha mais velha que eu tenho neste momento, que é uma vinha com 120 anos, ela está toda murada com muros de pedra. Portanto, é uma vinha totalmente fechada em muros de pedra, e isso é um Clos. É um termo francês, mas que nós adaptamos cá para definir uma vinha totalmente demorada. Estas pedras, este muro acontece porquê?
porque quando se planta a vinha, quando se faz a plantação da vinha, se tem que mexer a terra, se vai encontrar muitas pedras destas, e são pedras de xisto que estão no terreno e que se retiram do terreno, que se colocam no limite da propriedade. Só que isto apenas tem 1 hectare, porque eram propriedades pequenas e eram vinhas pequenas, e foi plantada aqui esta vinha dentro desses muros de pedra. Aliás, eu diria que não foi só a vinha plantada, foi a vinha e as oliveiras também, que são da variedade galega e que estão cá desde o início. Aliás, eu diria que isto é uma vinha tipicamente mediterrânica, que são vinhas com o sistema em taça, que é o melhor sistema de condução da vinha para proteger do calor e do sol. Toda a uva está protegida do sol direto, associadas com as oliveiras. E os produtores faziam vinho e azeite, que era a base para eles, para a sua subsistência. Olha que interessante. Então, claro, de tudo que se tem ao solo, isso também se transfere ao vinho. Na realidade, o vinho ele começa aqui, ele começa na vinha. Sempre. E o tão importante é exatamente você saber lidar com tudo isso. E o muito interessante na vida do Rui é que ele começa a adquirir, na realidade, são as vinhas primeiro na vida dele, para depois ele ter a adega. Então, ele só foi ter a vinícola para fazer a vinificação depois de adquirir esses vinhedos tão antigos. Ele faz sempre todos os vinhos dos vinhedos próprios. Então, isso é muito importante num produtor, na qualidade que ele preza, e não tem história. O Clos dos Muros, por exemplo, é uma quantidade X de garrafas, em torno de 1.300 garrafas apenas, e isso não vai mais que isso, além disso, porque o que ele tem é exatamente este espaço. Não tem como fazer mais. Não é isso, Will? Isso mesmo. Portanto, esta uva, toda ela é vinimada à mão. Aliás, todo este processo é manual. É manual e orgânico. Portanto, nós olhamos aqui para o chão, vemos muita erva seca. Foi erva que foi cortada, não foi tratada com herbicida. Portanto, nós deixamos de usar herbicida nestas vinhas. E eu trato as vinhas de modo orgânico, de modo a que elas consigam subsistir o mais tempo possível, sobreviver o mais tempo possível. Portanto, todo o processo começa por tratar bem a vinha, de forma orgânica. A vindima é manual, portanto, depois o vinho é vinificado em balseiro de madeira, um balseiro de 1.800 litros que eu tenho na adega. Fermenta durante ele fica em maceração durante 4 semanas e depois faz a mala e estágio em tonel de 1.000 litros e fica durante 2 anos nesse tonel. Até achar que é o ponto de equilíbrio, mas são os vinhos daqui da Serra de São Mamede, especialmente esta vinha tão velha, precisa de muito tempo, precisa de tempo de estágio em barrica para polimerizar ao máximo os taninos e depois vamos provar o vinho e vai ver o Leonardo que vamos encontrar são taninos muito suaves. Eles estão por lá, estão presentes, mas estão muito polidos, muito polidos. Interessante. E, portanto, para se fazer um grande vinho tem que se começar a escolher a vinha certa, fazer as coisas bem feitas na adega e tentar exponenciar ao máximo essa qualidade. É isso que eu tento fazer. E o que eu posso garantir é que quem guardar estas garrafas há algum tempo, e há algum tempo poderá ser 10 ou 20 anos, vai ter a grande surpresa da sua vida quando abrir a garrafa. Cara, que maravilha. Olha aí a dica do enólogo. Cuidado. Façam uma compra boa, tá? Adquiram suas garrafas, porque vale muito a pena guardar este vinho. E muito interessante também aqui a questão da altitude. Né? A altitude aqui está acima de 650 metros. Estamos nos 650 metros, sim. Média, ok. Porque a altitude? A altitude tem a ver com o fator de... estamos no Alentejo, estamos numa zona do Alto Alentejo, uma zona mais fresca, mas o dia é quente também. Sim. E, portanto, o dia é quente, mas a grande diferença da altitude faz com que à noite arrefece muito, baixa muito a temperatura. E há aqui uma grande oscilação térmica entre o dia e a noite. Isto faz com que as uvas arrefeçam durante a noite e no dia seguinte levam muito mais tempo a aquecer, a aumentar a temperatura. Isso beneficia para o docinho, e o processo de maturação é mais lento. Portanto, as uvas ficam mais tempo na videira a amadurecer. Ao contrário que se tivessem muito calor, amadureciam muito rapidamente, muitas vezes em consequência até da desidratação pelo excesso de temperatura. Claro.
e portanto aqui temos o efeito da altitude, é de facto refrescar durante a noite as uvas e permitir que a maturação seja muito mais lenta e longa e prolongada. Eu tenho muitas vezes esta vinha que estamos aqui, vindima só em outubro. Pessoal, agora nós estamos aqui numa prova de vinhos, tá? Dos terrenos de vários tipos, que o Rui, inclusive, vai comentar rapidamente que nós já provamos e o que nós vamos provar agora um pouquinho mais. Então, Rui, tá contigo. Ok, nós estamos a fazer a prova dos vinhos brancos. Tenho 4 referências com a marca Terrenos. As 4 referências fazem um pouco a história do que é a evolução dos vinhos terrenos. Porquê? Porque nós começamos por produzir inicialmente só terrenos branco clássico e o terrenos branco reserva, em que a diferença tinha a ver com a idade das vinhas. Portanto, o reserva eram as vinhas com mais de 90 anos, e o terrenos normal ou clássico seriam as vinhas menos velhas, que na altura tinham 30, 40 anos quando comecei este projeto. Hoje em dia já têm 50 anos, são vinhas também já velhas, mas nomeadamente só fica referenciado vinhas velhas no reserva. Continua a procurar a excelência e a qualidade dos vinhos. Havia uma das vinhas que eu achava que saía de facto fora completamente deste patamar e que estava ainda num patamar mais acima, que era a que eu chamo de vinha da Serra. É uma vinha que está muito alta, está a 760 metros de altitude, tem feiras da Serra de São Mamés, e que achei que valeria a pena vinificar estas uvas à parte. E quando vinifiquei, eu fiquei surpreendido. Foram as uvas que foram fermentadas no ovo, de cimento, estagiadas em barrica de 500 litros de carvalho francês, batonagem durante 9 meses, e temos um resultado que é um vinho super complexo. Só contextualizando, pessoal, é o seguinte: nós estamos aqui exatamente na parte da garrafeira da vinícola, onde tem também o acesso também as pessoas a virem comprar seus vinhos quando estão aqui na vila. Então podem realmente vir aqui e adquirir esses vinhos. Então, quer dizer, a gente também tem essa parte também de provas de vinhos, faz aqui nesta mesa, que é muito, muito interessante esse passeio junto aqui com o Rui. Assim termina mais um episódio de Onde Nasce o Vinho. Uma viagem de aromas, histórias e sabores que nos lembram que cada garrafa guarda a alma de uma terra e de um povo. Continue acompanhando a série e descubra comigo os segredos que tornam o vinho uma verdadeira paixão. Até o próximo brinde!